Olá, tudo bem com você? Que bom tê-lo aqui. Que bom tê-lo aqui novamente. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Educação mediúnica. Desenvolvimento mediúnico. Olha só, muito importante. Por que muito importante? Quanto aos médiums ostensivos, mas inconscientes, o médium ele tem aquela nítida sensação, realmente é assim, no caso da inconsciência, que a entidade ou a energia ela toma conta do corpo do médium e ela executa as ações que ela precisa, ela realiza o trabalho, ela dá a comunicação. Mas quando o médium é consciente, como que fica isso? A mediunidade consciente, independente de qual que seja, é uma sintonia muito fina, bastante fina. Por quê? Porque vamos ver na prática. Quando eu tenho algum tipo de mediunidade aflorada, e todos nós somos médiums em grau ou outro, mas que é mais aflorada e eu já estou convivendo com ela, eu não sinto no outro as angústias dele. Eu não sinto no outro as dores, a perturbação. Eu sinto em mim. Eu sinto em mim o que o outro está sentindo. Tanto o outro encarnado quanto desencarnado. E quando estamos conscientes, como que entendemos o que é meu, o que não é? Na mediunidade consciente, mesmo ela mais ostensiva, sempre há aquela dúvida do médium. Nos sentimos em dúvida muitas vezes por quê? Porque nós não sentimos que a entidade quer fazer alguma coisa. Nós sentimos uma vontade de nós fazermos alguma coisa. E até onde essa vontade é minha, até onde é da entidade. Na clareaudiência, por exemplo, a gente não inicia a clareaudiência de forma ostensiva, ouvindo as vozes dos espíritos. Claro, tem alguns casos que sim, mas de uma forma geral. Nós começamos primeiro pela sensibilidade de sentir as coisas que os espíritos estão sentindo. Isso vai numa gradativa, daqui um pouco a gente começa a ouvir sons, barulhos, ruídos na nossa mente. Pensamentos diversos que não são nossos, até o ponto de começar a ouvir algumas palavras, realmente ouvir dentro da nossa mente palavras e entendermos e percebermos que elas não são nossas, que vêm de outros. Porque, por exemplo, usando este exemplo da clareaudiência, às vezes ouvir um outro espírito, ouvimos essa voz, essa frase, essa comunicação em nossa mente, como se fosse a nossa voz falando. É como se nós estivéssemos ouvindo nós mesmos, com um fone de ouvido, vamos dizer assim, mas é lá dentro da mente. Em outros casos, nós ouvimos a voz do próprio espírito. Aí conseguimos identificar de forma muito clara que é uma outra personalidade falando. Mas isso vai numa gradativa. Existem diversas mediunidades. O que eu gostaria de falar agora sobre isso? Toda a mediunidade, que ela é natural da condição humana, ela é uma faculdade natural, mais desenvolvida, menos desenvolvida, mas natural a todos nós, inclusive a você que acha que não é médium. Toda a mediunidade, todo o trabalho com a mediunidade, ela tem um quê? Uma quantia de animismo. O que é o animismo? O animismo é quando somos nós mesmos executando, nós mesmos dando a comunicação. É o nosso pensamento que está fluindo. Nada a ver com as entidades ou as energias. O intuito deste assunto aqui hoje não é falar, não é trazer aqui a dicotomia, a questão do bem e do mal, de se é uma farsa, se não é uma farsa, se o médium ele é
um charlatão ou não, se a comunicação foi verdadeira ou não. Não é isso. Vamos tratar da parte mais fina dessa questão, nem tanto lá, nem tanto cá, que é simplesmente o entendimento de qual percentual nas minhas comunicações ou no meu trabalho mediunizado é meu e não da entidade. Quanto de animismo e quanto de mediunidade em si. Quanto que é meu e quanto que é da entidade. Porque, como eu falei logo no início, mesmo um trabalho de incorporação, no caso do médio consciente, ele vai realizar um trabalho de cura, ele vai realizar um trabalho de limpeza energética, ele vai dar uma comunicação, ele vai fazer uma ritualística, o médium, por conta da intenção da entidade ou da energia. O médium não sente que a entidade quer lá fazer aquele trabalho, ou realizar aquela ação, ou quer dar aquela comunicação. Ele sente que ele quer. É uma vontade muito forte, muito intensa, mas ainda assim sentimos que somos nós que gostaríamos de fazer. Claro que tem coisas que são fáceis de perceber, porque não fazem parte do nosso cotidiano, das nossas atitudes pessoais. Vamos dizer assim, você não gosta ou não tem o hábito de usar determinada vestimenta. E aí, durante um trabalho mediúnico, você sente aquela vontade quase que incontrolável de ir lá pegar aquela peça de roupa e colocar por cima. Não faz nenhum sentido, vamos dizer, até uma peça de roupa que causa calor e você está num ambiente quente, você está sentindo calor, mas você está com vontade de pegar ela e tem que pegar aquela peça de roupa. E aquilo não é do teu gosto. Então, às vezes, quando a coisa é muito discrepante, a gente consegue perceber que aquela vontade não é nossa. Então, nós deixando fluir, a gente faz esse movimento e aí outras coisas começam a fluir. É só um exemplo. Mas a questão, o intuito do vídeo de hoje é o meu entendimento de quanto sou eu, quanto persona, e o quanto é a entidade que está realizando aquilo, ou está com vontade de fazer determinado trabalho, ou de dar alguma comunicação. Algumas comunicações, a que damos passagem, vamos dizer assim, muitas vezes tem talvez um percentual de 50% é a mensagem que a entidade gostaria de dar, 50% é da minha psique. Sou eu. Porque nós, enquanto encarnados, é como se nós fôssemos o hardware de um computador, a máquina física, que tem uma capacidade de processamento, vamos imaginar o cérebro físico, uma capacidade de processamento, de armazenamento, de trabalho limitada com relação ao software magnífico ou aplicativo cheio de possibilidades e de conhecimento que é a entidade, que é a energia. Quando esse software, quando esse aplicativo tenta passar para a máquina a essência daquilo que quer transmitir, a máquina absorve. Ela vai deixar fluir aquilo, mas de que forma? Qual o percentual de pureza que isso vai sair? As respostas para essas questões estão aonde? No estudo sobre a mediunidade e a educação mediúnica. Vamos lá, vamos falar uma coisa aqui. Lá na antiguidade, bem na antiguidade, nós tínhamos o advento das sociedades iniciáticas, das escolas iniciáticas, aonde eram encaixotados muitos conhecimentos da questão extrafísica, da comunicabilidade com o extrafísico. Porque tinha-se um entendimento naquela época de que isso não era para qualquer pessoa. Porque de que forma seriam utilizados esses conhecimentos, de que forma seria a vida daquela pessoa com relação à sociedade, ao entorno dela, detendo esses conhecimentos, essas habilidades. Então, isso era um conhecimento fechado, sociedades iniciáticas, sociedades secretas,
não era passado para qualquer um. Depois nós entramos na era das trevas do conhecimento, vamos dizer, no domínio da Igreja Católica Apostólica Romana, que abocanhou todo o conhecimento que ela poderia, escondeu, usurpou de todos nós, só liberou aquilo que ela pretendia para manter um domínio de massa. E durante longos e longos anos, caçou todo aquele que tentava estudar, se aprofundar, conhecer mais, ou que detinha algum tipo de habilidade ou desenvolvimento de sua mediunidade para a realização de curas, para estudos aprofundados, para uso de plantas medicinais. Depois disso veio a era do Iluminismo, veio a Revolução Francesa, com essa queda, entre aspas, desse poder hegemônico da Igreja Católica, a queda do papado em si, e a era do Iluminismo, houve o rompimento entre a religião, a religiosidade e a ciência. O pêndulo foi para o outro lado. Houve esse movimento de quebra daquilo que existia com o status quo. Então, deixou-se Deus, deixou-se a espiritualidade. Entramos na era do materialismo. Só que, seguido a isso, essa retirada de poder, de domínio das mãos da Igreja Romana, nós começamos a ter aberturas aqui no Ocidente que antes não tínhamos. Tivemos o início da sociedade teosófica, com Blavatsky. Tivemos a codificação do Espiritismo, com Allan Kardec. Tivemos a possibilidade da tradução dos testamentos, que antes só no latim, agora para domínio da linguagem aqui do Ocidente. Depois avançamos para o século XX e o que tivemos? A explosão da questão mediúnica. Tivemos figuras como Valdo Vieira e a projeciologia. Temos hoje o Wagner Borges com a projeção astral. Tantas coisas. O que aconteceu no início dessa explosão da mediunidade, dessa comunicabilidade com os espíritos aqui no Ocidente? Esse conhecimento chegando para nós, essa abertura, esse início de lastro, de didática, de estudo literal sobre isso, a codificação, por exemplo, do Espiritismo e outros trabalhos que tiveram também de grande relevância. O que aconteceu com isso? A mediunidade desta humanidade nessa época, do início do século XX, além de ostensiva para os médiuns, ela era inconsciente. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos o trabalho mediúnico, a comunicabilidade com os espíritos. Nós tínhamos a questão do fenômeno, a fenomenologia, com um médium, com os médiums inconscientes na sua maioria. Os médiums, enquanto indivíduos encarnados, não exercitavam o seu autodesenvolvimento da sua persona, linkado ao trabalho mediúnico. Eles entregavam para a humanidade. De décadas para cá, isso foi mudando. Chegamos num período, mas de algumas décadas para cá, onde a humanidade recebe na crosta, enquanto encarnada, agora seres de todos os níveis de consciência. Temos desde aqueles que acreditam na questão dos níveis de umbral, temos desde seres
umbralinos, aqueles de nós que estávamos em regiões mais densas. Temos seres que não encarnam ou não encarnavam há muitos séculos e viveram em tribos afastadas, em comunidades, com seus ritos, com seus costumes, que viveram em outros países, outros continentes e agora estão aqui no Brasil. Temos a possibilidade e temos a encarnação de seres que não estavam fazendo o seu desenvolvimento, a sua escola de aprendizado aqui no nosso orbe. São de outros orbes. Temos consciências extrafísicas que são de outras frequências, que são de outros níveis evolutivos que estão aqui junto conosco neste momento. E com isso há essa abertura consciencial, de possibilidade de abertura consciencial, de um modo geral, para toda a humanidade. A mediunidade se tornou e torna-se cada vez mais latente no dia a dia. Talvez você não tenha percebido ainda que você também é médium. Talvez você não se importe com esse tipo de assunto, está tudo bem, é no seu tempo de entendimento. Mas para você que já se percebe médium, que talvez já trabalha com a sua mediunidade, que já tem essa abertura consciencial de forma mais tranquila, é que vem a reflexão do vídeo de hoje. Temos hoje esse imenso campo de possibilidades, dos mais diversos níveis de estudos, das mais diversas formas de manifestação. Temos as incorporações, as canalizações, temos as psicografias, temos a sensibilidade mediúnica, a clareaudiência, a clarevidência, temos a psicofonia. Veja que campo amplo. E também temos aí, então, diversos tipos de ritos, de doutrinas, de casas, cada uma com a sua peculiaridade. Diversas nuances de espiritualidade, com as visões mais amplas. O intuito do vídeo de hoje é fazer um convite para você e para mim, para que a gente reflita sobre a base. Qual seria a base? O estudo da minha mediunidade. Você está estudando a sua mediunidade? Desenvolvendo a sua mediunidade? Quando eu falo desenvolvimento mediúnico, eu não estou falando daquele desenvolvimento do centro espírita, onde tem os níveis direitinho, bem determinado, pode ser também, mas eu não estou falando desenvolvimento da mediunidade, de fazer parte de uma corrente de Umbanda, de Quimbanda, da Jurema, do Candomblé, para incorporar. Não é isso. Isso é a prática lá. No centro espírita, a teoria, o estudo, a literatura, o livro, a mesa mediúnica, com as medicinas da floresta, é a toma da medicina, é o uso das plantas sagradas para abertura de consciência, expansão da consciência para a pessoa se ver internamente com mais pureza, sem os véus. Perceber o plano espiritual sem esse véu da matéria cobrindo. Cada lugar tem o seu método. Cada lugar tem a sua linha de trabalho. Eu estou dizendo o estudo da mediunidade, o desenvolvimento mediúnico, você com você mesmo, eu comigo. Se eu lhe perguntar hoje, a última vez que você deu uma comunicação espiritual, ou que você realizou um trabalho com a espiritualidade, um trabalho de limpeza, um trabalho de cura, um trabalho de atendimento, um trabalho de acolhimento, um trabalho de encaminhamento de alguma entidade extrafísica, quantos por cento naquele trabalho, naquela comunicação,
era a entidade que estava fazendo e quantos por cento era você mesmo? 80-20? 70-30? 50-50? 90% a entidade, 10% só você? Quanto? Por que isso? Porque cada vez mais a mediunidade faz parte do nosso dia a dia. E a mediunidade, nos tempos de hoje, não pode ser tratada e a gente utilizar dela ou ser instrumento para que ela trabalhe somente uma vez na semana no trabalho, 2 vezes na semana no trabalho, 3 vezes na semana que seja, no centro onde eu frequento. Não. A mediunidade ela é no dia a dia, na rua, no nosso ambiente laboral, no nosso ambiente doméstico da nossa casa. Vou dar um exemplo. Na minha residência com a minha família, quantos por cento da comunicação que eu dou quando eu falo com a minha família é meu e quanto que é de alguma entidade? Ou você acha que na sua casa não tem obsessor? Na sua casa não tem o famoso encosto? Ah, tá, eu acredito. Você é um ser de luz, a sua casa é um ambiente abençoado. Não, gente, não é assim. No próprio centro espírita entram aqueles com o pessoal que frequenta. Na casa de Umbanda entram aqueles com o pessoal que trabalha lá. O trabalho nessas casas, ele também é para encaminhar essas entidades. Só que o plano espiritual não pode encaminhar nenhuma entidade, nenhuma consciência, retirar ela de você ou do convívio com você enquanto você não mudar. O seu mentor, o seu guia, o seu Exu, o seu guardião, seja qual for, ele não vai pegar nenhuma entidade pelo pescoço e tirar de você se é você que está chamando ela. Converse com o seu guia, converse com o seu mentor, pergunte sobre isso. Ele vai te responder. Enquanto você estiver chamando ela, ele não vai tirar. Eles podem notar que você está fazendo um esforço para mudar, para ser diferente, está tentando, se esforçando, então eles auxiliam para que essa distância aumente cada vez mais. Mas não adianta eu realizar o trabalho no centro 1 dia, 2 dias, 3 dias na semana, eu ter as minhas imagens, os meus incensos, os meus cristais em casa, alguma coisa atrás da porta, embaixo da cama, sei lá eu fazer talvez o evangelho no meu lar 2 vezes por semana, que quem está chamando a entidade sou eu, é a minha vibração. São os meus pensamentos, é aquilo que eu emito. Eu entro num lugar, se eles não entrarem junto, eles ficam me esperando na porta. O guardião não deixa entrar, talvez, porque aquela entidade não pode entrar. Quando eu sair de lá, eles saem comigo. Eu vou fazer o evangelho no lar, enquanto eu estou fazendo o evangelho no lar, eles esperam na rua, eles vão para fora. Por quê? Porque o ambiente, a energia do ambiente, a vibração do ambiente não é mais compatível com eles naquele momento, então eles se afastam. Mas eles te conhecem, e não é de agora. Não é desta caminhada só. Eles me conhecem. Então, quando passa aquela vibração mais sutil, mais alta, aquela energia boa durante o evangelho, o que eles fazem? Eles voltam. Por que eu estou dizendo isso? Porque o estudo da mediunidade é muito importante. Se você frequenta um lugar onde este lugar não tem estudos teóricos que respondam às suas questões, que aumentem o seu cabedal de conhecimento sobre a sua mediunidade, o seu desenvolvimento mediúnico, você não precisa parar de frequentar aquele local. Se aquele local é bom para você, faz sentido, se ali você se afiniza. Não, continue ali. Continue naquela egrégora que é boa para você. Mas não pare de estudar no seu particular. E se você vai num lugar onde é muito estudo teórico, é muito metódico e você gostaria de desenvolver também mais na prática ou de outras formas, ter mais aberturas, você não precisa abandonar a teoria.
Ali é um lastro para você ter o pezinho no chão. Mas vá também em outros lugares. Vá conversar com outras pessoas. Continue estudando. O importante é você conhecer a sua mediunidade, as suas capacidades, até onde vai, até onde não está indo ainda, se está equilibrado, se não está equilibrado, de que forma essa mediunidade tá convivendo com você no seu dia a dia. Isso é muito importante. E aquele seu trabalho mediúnico que você faz, quanto é o percentual de você e quanto é da entidade? Reflita sobre isso. A comunicação que você dá realmente é 100% da entidade? Ou tem muito de você ali dentro? Da sua persona, da sua forma de pensar, daquilo que você tem como verdade. E aí você externa, como se estivesse dando passagem a uma entidade. O trabalho mediúnico, ele é muito importante para a humanidade. Mas cuidado com o engodo também. O engodo do quê? Da autoilusão. Primeiro é o mais simples, que é entender que é importante o meu trabalho com a mediunidade somente naqueles dias e naqueles horários. E depois eu não cuido de mim. Eu não cuido das minhas energias, eu não cuido dos meus estudos, estudos teóricos. Eu estou falando estudos teóricos. Hoje a gente tem o material de tudo que é vertente à nossa mão. A gente tem desde do Pentateuco kardeciano até Ramatiz, Teosofia. A literatura dos Rosa Cruz está aberta. Sociedade do Triângulo e da Cruz. A gente tem os estudos do Valdo Vieira, do Wagner Borges, de tantos outros. Série psicológica de Joana de Ângeles, quem gosta de psicologia. Temos tudo à nossa mão. Temos canalizações de seres de outros orbes, temos tecnologias chegando. Mas estamos estudando realmente quem nós somos no meio de tudo isso ou a gente está só deixando levar? É importantíssimo o estudo. Por que é importante o estudo? Às vezes eu ouço falarem das prisões conscienciais. Realmente é um risco. Alguns lugares, algumas vertentes, algumas doutrinas que você se prenda naquilo. Mas todas são assim. Todas são assim. Temos hoje encarnados no nosso orbe espíritos das mais diversas eras. Tem uns que reencarnaram e continuam mantendo as mesmas manias e costumes lá de trás. Tá tudo bem também. Do jeito deles, eles conseguem auxiliar muito a humanidade no momento que nós estamos vivendo. Mas e você? Como é que está evoluindo no meio disso tudo? Você está se estudando? Você está realmente se desenvolvendo? Ou você está trilhando um caminho que colocam na sua cabeça? Prisão consciencial só existe se você permitir. Ninguém tem a capacidade de aprisionar a sua consciência a não ser que você permita. Mantenha-se aberto. Você encontrou um caminho, encontrou um local, encontrou uma doutrina, encontrou uma vertente que faz sentido, que te faz bem, que te traz respostas, te preenche. Maravilhoso! Prossiga, continue, mas não deixe de estudar. Continue estudando e não só aquele caminho. Mantenha sua mente aberta. Colha um pouquinho aqui, colha um pouquinho ali, sorva um pouquinho disso, sorva um pouquinho dali. Para quê? Para você ficar procurando qual é a verdade, qual é o melhor, qual é o melhor. Não é isso. É para você se enriquecer. As entidades que trabalham com você, eu tenho certeza disso. O seu mentor, o seu guia, aquelas entidades que trabalham com você,
Se estas forem do bem, forem pro bem, se elas são mais evoluídas que nós, enquanto encarnados aqui, elas vão sempre instigar que você estude um pouco mais, que você aprenda um pouco mais, se desenvolva um pouco mais. Por quê? Porque elas sabem que uma das coisas mais importantes da sua encarnação hoje aqui é o seu desenvolvimento. Um outro engodo, saindo do mais simples, aquele que eu falei, um outro engodo comum também, é acreditarmos que a nossa mediunidade ela é missionária. Mas missionária de missão com o mundo. De certa forma está tudo bem. Enquanto você estiver trabalhando, exercendo seus potenciais para ajudar pessoas e está ajudando as pessoas, ótimo. Só que a minha pergunta é você, como é que você fica nisso? Você continua se estudando, se melhorando? Você sabe o porquê que tanto se falam na reforma íntima, no autoconhecimento? Sabe o porquê do autoconhecimento e da reforma íntima ser tão importante? Primeiro, que é para mim conseguir identificar nas minhas mediunidades o que é meu e o que não é. Começa por aí. Tanto nas minhas mediunidades, que enquanto eu estou trabalhando com elas, quanto no meu dia a dia. Aqueles pensamentos que são meus, os que não são, as influências, os sentimentos. Primeira coisa aí. De cara isso. Depois também, porque não adianta eu trabalhar para os outros, para o mundo, para a sociedade, no auxílio, na caridade, e eu não me melhorar. Eu não evoluir. Não é uma questão de poupança como bônus horas para a próxima encarnação. Então eu continuo mesmo, mas eu estou adquirindo uma poupança conforme a caridade que eu estou fazendo, que é para depois eu colher. Isso é o mesmo pensamento que a Igreja Católica Antiga dava, né? Para o céu e inferno. Não, enquanto eu estou nesta jornada, a minha mediunidade é uma missão para eu me lapidar. O principal sentido disto é eu me melhorar. No meu trabalho com os outros, eu vejo aquilo que eu posso ajustar. Estudar, desenvolver-se é primordial. Cuidado! Eu não tenho costume de, se eu preciso, olha a metáfora, de ir numa loja de tênis, comprar um tênis e entender mais sobre tênis, de chegar lá e ficar falando com os vendedores de tênis e com o dono da loja de tênis que ele tem que diversificar, que ele também deveria vender roupa, bolsas, alimentos, verduras, legumes. Não, eu não faço isso. Não faço isso, porque quando eu vou a uma loja de tênis é porque eu estou precisando de tênis. Eu quero saber sobre tênis. Eu estou indo lá sorver tudo que eu puder sobre tênis. Se não existisse a loja de tênis, eu não iria entender nada sobre tênis. Só que cuidado, você que trabalha na loja de tênis. E você que é proprietário da loja de tênis. Cuidado com o quê? Porque é muito comum a gente acreditar que a solução do mundo e dos problemas do mundo é que todo mundo use tênis. Você entendeu a metáfora? Daí o autoconhecimento e a reforma íntima. Por quê? Para mim, talvez me perceber de algumas coisas que eu não estou notando. O animismo e a mediunidade, eles caminham juntos. Se não houvesse animismo, quer dizer que nós, enquanto carnados, não estaríamos nessa equação. Se não houvesse a mediunidade, não teríamos comunicação e influência, seríamos só nós. A mediunidade e o animismo caminham juntos. E cabe a nós, cabe ao médium,
educado e em desenvolvimento com essa preocupação, filtrar aquilo que dá passagem, filtrar aquilo que vai propagar. Essa é a nossa responsabilidade enquanto estamos aqui. Por isso, nos trabalharmos. Estude, pesquise, tente se desenvolver. E se for do seu sentir, se você entende assim também, mantenha sempre a sua mente o mais aberto possível. Sabe por quê? Porque somos todos espíritos livres. E você só ficará aprisionado se assim você deixar. Tem lugares que ensinam algumas coisas para você, por exemplo, às vezes alguém me diz assim, mas essa coisa do autoconhecimento da reforma íntima é um cabresto que algumas doutrinas colocam. A doutrina ensina a importância de ter autoconhecimento e daí, se achar adequado e importante, realizar reforma íntima. Algumas pessoas que estão nela é que colocam o cabresto e assim seguem. Mas aí é de cada um. Nunca fui a nenhum lugar, nunca frequentei nenhum lugar ou estudei qualquer doutrina, qualquer religião, pratiquei qualquer atividade que me colocasse em cabresto. Nem o plano espiritual até hoje me colocou nenhum cabresto. Sempre fluo por aquilo que me faz mais sentido, aquilo que me agrega e aonde eu posso acrescentar também. O seu medo de que coloquem um cabresto em você é justamente o cabresto que você usa. Fiquem com Deus, reflitam sobre a importância do estudo, a importância do autoconhecimento e a importância de termos sempre um pezinho atrás naquilo que a gente acha, nas nossas certezas. Eu não conheço nada. Eu sei isso aqui de uma coisinha ou outra. Mas mesmo assim eu me ponho a refletir e aí por isso eu estudo cada vez mais. Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima.